Olá pessoal, a nossa aula de hoje será sobre orações subordinadas substantivas. Preste bastante atenção para que vocês possam entender, apesar do assunto ser fácil, mas existem algumas diferenças entre uma oração e outra. Prestem atenção, fique ligadinho. O que é e quais os tipos de orações subordinadas substantivas? Orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem a função de substantivo. E nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Nós temos subjetiva, apositiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa e completiva nominal. Nós temos 6 tipos e nós iremos ver uma a uma, saber o que significa, como encontrá-la na oração. Então é por isso que você tem que ficar ligadinho, para que você possa entender cada uma delas. Não é difícil, como eu falei, mas prestem atenção. Vamos lá. A primeira é a oração subordinada substantiva subjetiva. E o que é? É aquela que exerce a função de sujeito da oração principal. É aquela que tem a função de sujeito. Prestem atenção no exemplo, para que vocês possam entender. É necessário que eles façam o trabalho. A primeira oração nós temos aí é a oração principal, certo? A segunda oração é a oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela que vem com a conjunçãozinha que, certo? E tem a função de sujeito da oração principal. Veja aí, é um verbo de ligação, não é? O verbo ser, terceira pessoa de singular. Necessário, que é um predicativo do sujeito, ou seja, é uma característica que se dá ao sujeito, que eles façam o trabalho. Então, que eles façam o trabalho é o sujeito da oração principal. Então, aí nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela exerce a função de sujeito. Ela é o sujeito da oração. Depois nós temos mais um exemplo. Pareceu-me que a criança chorava. Pareceu-me é o verbo unipessoal, certo? Que se refere a mim, oração principal. A oração subordinada, ela vem após a conjunção, ela vem com a conjunçãozinha que a criança chorava. Então, é o sujeito, é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. E como você vai saber identificar se ela é subjetiva, predicativa? Veja, primeiro que ela inicia-se com um verbo de ligação. Outra dica importante é que você tem que fazer a pergunta ao verbo: pareceu-me o quê? Né? Então, que a criança chorava. Então, isso aí é o sujeito, é a oração subordinada, é a oração dependente da oração principal. Continuando, mais exemplos. Oração: sabia-se que o culpado morrera. Então, sabia-se o quê? Que o culpado morrera. Então, que o culpado morrera é o sujeito da oração principal. Então, nós temos aí uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? E assim vocês vão prestando atenção e aprendendo. Segunda oração
é a oração subordinada substantiva objetiva direta, ou seja, ela tem um objeto direto, certo? Então, se na oração ela tem um objeto direto, então ela é objetiva direta. Ela é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas isso nós temos que ver na oração principal se há um verbo transitivo direto. Então, se na oração principal tem um verbo transitivo direto, então ele pede um complemento, que é o seu objeto direto. Veja lá, estimo. Quem estima? Estima por alguma coisa, não é? Então, estimo o quê? Que se recupere logo. Então, estimo, oração principal, verbo transitivo direto. Estimo o quê? Então, o quê é o meu objeto direto, é o meu complemento verbal. Eu tenho aí um objeto direto que se recupere logo. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Em seguida, nós temos a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Percebam que na oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, nós temos uma preposição aí, certo? É a mesma função de objeto indireto. Ela gosta. Oração principal. Gosta é o meu verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esse de alguma coisa é o meu objeto indireto. É a oração que completa a principal. Então, é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Porque tem o valor de objeto indireto. É o complemento do verbo transitivo indireto. Continuando, nós temos a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Olha, a palavra já está dizendo, completa um nome. Não completa um verbo, completa um nome, completa o substantivo. Vamos ver. Veja um exemplo. Tenho certeza. Veja, certeza aí não é um verbo, certo? Então, é um nome, é um substantivo. Então, na oração principal vem um substantivo, então seu complemento é um complemento nominal, certo? Acompanhado da preposição de mais a conjunção que, certo? A conjunção integrante que. Então, tenho certeza. Se tenho certeza de alguma coisa. Então, de que gosta de mim é o meu complemento nominal. Então, eu tenho aí uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ela completa o nome certeza. Vamos para mais uma? Temos mais um exemplo. Um exemplo agora é de oração subordinada, substantiva, predicativa. O que é isso? Ela exerce a função de predicado, certo? Da oração principal. Vamos ver o exemplo? Oração principal, o pior é. Percebam aí que na oração principal vem sempre um verbo de ligação, o verbo ser. Na terceira pessoa do singular, o verbo de ligação aí é todo o restante da frase é o meu predicativo do sujeito. É tudo aquilo que se refere ao sujeito.
O pior é isso. Isso o quê? Que bati o carro. Então, que bati o carro é o meu predicativo do sujeito. O pior é da oração principal. Então, eu tenho aí, se eu tenho um predicativo do sujeito, tudo aquilo que se refere ao sujeito da oração principal, então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa, certo? Continuando. Por último, nós temos a nossa oração subordinada, substantiva, apositiva. É a mais fácil das orações. Por quê? Porque ela vem sempre ligada por 2 pontinhos, não é? Ela exerce a mesma função de aposto da oração principal. Vamos ver o exemplo? Esse era meu maior receio. 2 pontos. Temos aí a oração principal. Depois, que você não aceitasse meu pedido de casamento. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Por quê? Porque ela tem a função de aposto, não é, da oração principal. Olha lá, oração principal mais oração subordinada, substantiva, apositiva. Outro exemplo. Não consigo aceitar uma coisa. Olha lá, sempre a positiva tem esses 2 pontos. Você não ter comparecido à festa. Então, você não ter comparecido à festa é a oração subordinada, substantiva, apositiva. Certo, pessoal? E por último, nós temos as subordinadas, as orações subordinadas substantivas reduzidas e desenvolvidas. Reduzidas, nós temos de infinitivo. Desenvolvida, nós temos um exemplo de oração subordinada, substantiva, subjetiva. A reduzida é aquela que reduz para o infinitivo. Vamos ver. Oração principal. Nós temos é necessário. Eu tenho na minha oração principal é necessário. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Na oração subordinada reduzida de infinitivo, eu tenho um verbo no infinitivo, fazer. Então, todas as vezes que na oração subordinada substantiva aparecer um verbo no infinitivo, então eu tenho uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Já as desenvolvidas são as comuns, as normais, não é? Oração subordinada substantiva subjetiva. Oração subordinada substantiva predicativa, completiva nominal. E assim por diante. Agora é com você, meus queridos. É com você para resolver classificar as orações subordinadas substantivas abaixo. Vocês têm aí algumas orações e vocês irão respondê-las, certo? Passem o slide aí e depois vocês obterão a resposta. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre orações subordinadas substantivas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.